de modo que Adão pudesse viver em paz, em tranquilidade. Deus cria o jardim, tudo preparado, coloca Adão. Adão ainda tem a presença de Deus todas as tardes ali para papear com ele, dialogar com ele. Mas Deus começa a observar e vê uma inquietude e tristeza na pessoa de Adão. E Deus vê que Adão expressa uma necessidade. Que necessidade? Uma necessidade sociológica, psíquica e emocional. E Deus diz: sei como resolver. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, lhe seja capaz. Coloca ali a mulher para completar então aquilo que era lacuna de necessidade na vida de Adão. E por que eles pecaram? Porque Satanás, depois, chega a eles e diz: vocês ainda têm uma outra necessidade. Uma necessidade de âmbito espiritual. E eles foram ali. Deste modo, o homem, por mais conforto que você dê a ele, por mais que tudo deste mundo efêmero o homem seja cercado, ele sempre vai expressar uma inquietude por uma necessidade que ele julga ter. Eclesiastes 3:11 já deixa isso bem claro. Então sempre, se você julga que a sua necessidade no âmbito humano seja isso ou aquilo, quando você consegue isso ou aquilo que você achava ser uma necessidade, você começa a ter outras inquietudes, porque continua observando que você tem outras necessidades e outras, de modo que nunca somos satisfeitos. Todos nós temos necessidades. Mas eu quero fazer destaque hoje de duas grandes necessidades que todo ser humano tem. João, capítulo 3, do 1 até o versículo 10. Tenho que me acostumar agora com a projeção desse lado, sempre querendo olhar para cá, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós neste banquete espiritual, o qual, ó Deus, preparamos para Ti, e também esperamos que o Senhor possa prover a nós
todo o alimento espiritual, a satisfação cada vez mais de te servirmos, a unção do teu Espírito sobre nós e o desejo de crescermos como é a tua vontade para cada um de nós. Ó Deus, louvamos através da música, através da oração, através de cada ato feito nesse culto. Agora, queremos continuar te louvando, simplesmente ouvindo a voz do teu Espírito, aprendendo de ti, assim como fez Maria, nos assentarmos para receber o teu ensino, a tua palavra. Portanto, que não sejamos uma Marta neste momento, mas uma Maria aos pés de Jesus. Portanto, ensina-nos e que ao mesmo tempo sejamos capazes de reter o teu ensino e aplicá-lo à nossa vida. Este é o teu momento, esta é a tua hora. Como ovelhas em pasto verdejantes, nos dispusemos diante de ti. Usa-nos nesta noite, que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações, e ainda propõe, ó Deus, que seja noite de salvação neste local, para aquele que aqui está, que ainda não tem um compromisso contigo, ainda não tem a fé salvífica. Rogamos agradecidos no nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, repetindo o nosso tema, as duas grandes necessidades. As duas grandes necessidades. Se alguém chegasse até você e perguntasse: quais as suas duas grandes necessidades? Eu quero supri-las. O que você diria a essa pessoa? Quais são as suas duas grandes necessidades? Talvez alguns diriam: olha, as minhas as duas grandes necessidades, a primeira é de saúde. A primeira é que a minha condição financeira melhore. Outros talvez diriam: não, eu estou precisando apenas encontrar um bom relacionamento amoroso e fazer um bom casamento. De modo que cada um talvez apresentasse necessidades que eu chamo de efêmeras. Por quê? Porque são necessidades que suprem-nos apenas neste mundo, mas que não varam essa dimensão física até a espiritual. Talvez as nossas necessidades fossem coisas meramente deste mundo. Ora, aqui está um encontro onde Nicodemos foi até Jesus. E os primeiros versículos já nos mostram que ele foi a Jesus porque ele tinha, além de uma dúvida, uma necessidade. Qual era a dúvida? E Jesus bate no âmago dele. A dúvida era concernente à salvação. E ele foi porque ele tinha esta necessidade na sua vida. Um preenchimento de Deus na vida de Nicodemos. Quais foram as duas grandes necessidades de Nicodemos que o texto lido nos relata? Versículo 3, Giovanni, por gentileza, versículo 3. Eu diria que mesmo sem saber, Nicodemos foi por uma inquietude de uma necessidade inconsciente, e Jesus é muito claro, não vai dizer: olha, Nicodemos, muito obrigado pelo elogio, olha, é um prazer conhecê-lo, já ouvi falar de você. Não, Jesus vai direto no âmago da coisa. Jesus vai direto na necessidade de Nicodemos. E Jesus diz que a primeira necessidade de Nicodemos, versículo 3, e respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo, a primeira necessidade, nascer de novo. Todo ser humano ele tem esta necessidade. Porque no prolongamento do texto, Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o nascer de novo é deixar de participar da humanidade adâmica, carnal, e passarmos, conforme 1 Coríntios 15, para a humanidade espiritual, a humanidade cristocêntrica. Cristo é o centro. Então ele disse: olha, a primeira grande necessidade sua, Nicodemos, é nascer de novo. Mas, irmãos, antes de prosseguirmos, eu quero só fazer aqui uma pequena explicação. Já volto ao que é a nossa proposta de discussão nesta noite. Discussão, sim, porque a mensagem ela tem que ser não um monólogo, mas uma discussão. Você tem que interagir. Se você não interagir, então a mensagem não atingiu o seu objetivo. Primeiro, eu quero fazer essa análise aqui. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, nesse aspecto, antes de voltarmos ao texto, é que Jesus disse: necessário é nascer de novo. E há um ensino que é crido pelos espíritas, os budistas e etc., que chama-se reencarnação. E eles tentam colocar esse texto como base do seu ensino, da sua crença na reencarnação. Então, antes de mais nada, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é o início da transformação do crente, onde Deus o purifica do pecado, dando-lhe uma nova natureza. E essa nova natureza, ela implica uma nova mente e uma nova disposição. Todos nós aqui tínhamos uma disposição sobre-humana para as coisas do pecado. Com o novo nascimento, aquela disposição que nós tínhamos, elas foram sendo perdidas e passamos a ter uma nova disposição. Quer ver um exemplo? Os crentes, todo domingo ele vem à igreja, ao culto. E basicamente o culto todo domingo é a mesma coisa. Mas nós temos essa disposição, esta empolgação, este afã, essa ânsia de que chegue às 18h30 para que o culto comece. Já a pessoa que não é nascido de novo, ele vem pelo um convite que nós fizemos, aí ele vem, mas não é com toda aquela disposição. E aí o culto começa, vai 30 minutos, tudo bem. 1 hora, tudo bem. Depois de 1 hora, aí ele já começa a ficar enfadado. Diz: meu Deus, que hora esse culto termina? Ainda tem esse pastor pregando, e esse pastor não para. E aí ele perde o norte da coisa e já começa a pensar lá fora. O crente não, ele está aqui concentrado. Está concentrado. Nova disposição. Não é bom falar sobre isso, mas eu sou ainda do tempo do forró, aqueles salões de forró, coberto de palha e chão de barro batido. Aí eles molhavam ali bem o chão para a festa à noite. Tinha um palcozinho ali onde ficava o conjunto de forró tocando, e a gente dançava a noite todinha. Não existia ar-condicionado, ali não existia ventilador, era só aquela coberta de palha, no interior as paredes de palha. E chegava um determinado momento que
toda aquela água que foi molhada ali o piso já não surtia mais efeito, e a poeira subia, e o calor, e o suor derramando, e a gente agarrava ali, o forró era dançado agarrado mesmo, e o camarada todo suado, não existiam esses perfumes tão caríssimos como hoje tem, não é? Que conserva ali o bom cheiro, logo aquele bom cheiro desaparecia da alma de flores, que era o comum, mas a gente dançava a noite todinha, até as 3 da manhã, começava às 22 horas, e até as 3, até as 2 da manhã, 3 horas, 2 não, 3 da manhã, 4 horas, e voltava para casa tranquilo. Alguém aqui ainda é desse tempo, participou disso aqui? Francílio, Joyce, Nonato, Deane, né? Meus irmãos, pense numa satisfação. Veja como é o pecado. O homem antes de nascer, essa é a sua disposição, essa é a sua mentalidade, ir aos sábados ao clube de forró, ali onde mora a Raquel, o irmão Fausto, ali era o Night Club, clube do Julinho, clube de festa, dancei muito ali. Agora, qual é a nossa disposição agora? Para as coisas de Deus, para as coisas de Deus. Então, isso é um novo nascimento. A pessoa, ela então é transformada pelo Espírito de Deus. É o início dessa transformação, porque ela prolonga-se, falo, a transformação com a santificação contínua até o dia da glorificação, quando Jesus vier nos buscar. Mas o que é reencarnação? Segundo a crença, segundo aqueles que creem, diz ser a crença de que após a morte biológica, após a morte, certo? A alma de um ser humano retorna à vida em um outro ou com um outro corpo. Então alguém que morre hoje, daqui a um tempo, ele volta no corpo de uma outra pessoa. Dependendo da crença, ele pode, não a crença espírita, mas a crenças na ramificação budista, ele pode voltar até como um cachorro, como um gato, ou coisa dessa natureza. Agora, tem algo muito interessante na reencarnação. É que a reencarnação é assim, ó. Vamos supor que Deus criou 10 pessoas e colocou no mundo. Então, vai morrendo uma, torna a nascer, vai morrendo outra. Então, aquelas 10 primeiras que ele criou morreram, mas nasceram mais 10. E como é que a raça humana está multiplicando, aumentando cada vez mais? Deu para pegar o que eu estava falando? Se reencarnação é morrer um e ele tornar a nascer depois, por que a raça humana cada vez aumenta? Não era para aumentar. Talvez você não pegou, deixa para lá. Não entendo. Se depois você quiser, você me procura, eu converso mais direitinho e explico para você isso aí. Deixa para lá. Vamos voltar ao tema que foi proposto? Vamos voltar? Então, irmãos, vamos observar. Quem era então Nicodemos? Quem era então Nicodemos? Nicodemos, na Bíblia Sagrada, não se fala muito sobre ele, a não ser no Evangelho de João, livro que nós acabamos de ler. A primeira aparição de Nicodemos é no texto aqui, que nós lemos, 3, do 1 ao 10. Depois ele vai aparecer lá no capítulo 7, versículo 45 a 51, que depois nós vamos ler só para afirmar aqui uma coisa, né? Ele aparece. E por último, ele aparece lá em João, capítulo 19, do versículo 39 a 42,
que é no sepultamento de Jesus, quando ele, Nicodemos e José de Arimateia prepara ali faz todo o preparo para o sepultamento de Jesus Cristo. Pronto, depois disso ele não aparece mais na Bíblia Sagrada, ok? Mas quem era então Nicodemos? Giovanni, pode botar agora o texto de João 7, 45 a 51. Nicodemos, irmãos, ele era um fariseu, ou seja, um religioso, aquela classe dominante do judaísmo, que era o farisaísmo, era uma ramificação, era um dos grupos que compunha o judaísmo, e era o grupo mais forte, maior. Então, o texto que nós lemos em João diz que ele era um dos príncipes. Não pense príncipe no sentido de ser filho do rei, mas um dos principais, um dos líderes. Você vai ver muito essa questão no Velho Testamento. Vamos ler um texto um pouco extenso. Eu não vou dar muita pausa, eu não vou observar muito a pontuação não. Vamos direto para a gente entender. E João 7, 45 a 51. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem, se referindo a Jesus. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, olha aqui, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos nesta hora torna um advogado de Jesus. Porventura, pronto, só até aí. Então o que foi que esse texto nos diz? Que Nicodemos, ele também era membro do Sinédrio. O grande Sinédrio, ele era composto por cerca de 68 até 71 pessoas. E essas pessoas eram aquelas pessoas de uma boa reputação ali no meio judaico, uma pessoa de uma experiência ilibada na lei, eram doutores da lei. Então, pessoas de estirpe, pessoas de primeira linha, não era qualquer um. Não era. E o requisito era que para fazer parte do Sinédrio, tinha que ser maior de 30 anos de idade. E aí ele ia subindo ali no cargo até chegar a ser sumo sacerdote. Então vamos lá. Qual o destaque nós podemos fazer aqui? Amados, Nicodemos, como membro do Sinédrio, ele era religioso por ser fariseu. Era uma das qualificações. E como Jesus vai agora dizer a um homem que tem todo o reconhecimento de príncipe ali em meio ao judaísmo, membro do Sinédrio, é necessário você nascer de novo? Não, Jesus, o senhor está brincando. Veja quem eu sou. Sou líder. Eu estou num cargo que dificilmente alguém dentro do judaísmo alcança. E agora o Senhor vem dizer para mim: você tem que nascer de novo? Qual a lição nós podemos tirar? A religiosidade não é requisito ou comprovação de que alguém é um salvo.
Às vezes a pessoa é um mero religioso. Um membro mesmo da igreja aqui, ele um dia chama: pastor, o que é esse ser religioso quando você fala? Eu nunca entendi. Talvez você também tenha esse problema. O religioso é aquele que vive baseado, certo, em suas ações, achando que essas ações religiosas o fazem melhor diante de Deus. Então ele é uma pessoa de oração. Por quê? Porque ele acha que aquilo é um compromisso e ele acha que através daquela oração é que vai fazer. Então ele não faz aquilo de bom coração, baseado naquilo que a Bíblia coloca como regra de fé e prática. Ele começa a inventar coisas. É tipo aquele camarada que chegou lá na cidade de Batalha, cidade do irmão Nonato, e disse para o pastor Marcos: pastor Marcos, como é que você ora? O pastor Marcos: como é que eu oro? Ele disse: porque eu só oro com a minha Bíblia sobre o coração. Onde? A Bíblia diz que nós devemos orar somente com a Bíblia no coração. Onde? A Bíblia diz que Deus só aceita a oração se eu pegar a Bíblia e colocar sobre o... Isso é o religioso. E o religioso, ele fica inventando coisas que é para que todo mundo olhe e diga: veja como ele é espiritual, veja. Ele não vive. Nicodemos talvez já estava cansado daquilo que a lei impunha a ele. Então, meu querido, você pode dizer: eu nasci, desde criancinha que eu faço parte dessa religião. Você precisa nascer de novo. Não é a religião batista que vai salvar você, não é a religião da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação que vai salvar você, mas é ter nascido de novo. E tem muita gente que às vezes está numa religião em posição de destaque, mas nunca nasceu de novo. É um perdido no meio dos salvos. Era Nicodemos. Então, o que adianta, uso palavras de Jesus, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Portanto, eu concluo este pensamento de que a grande necessidade do homem é nascer de novo. Porque qualquer outra necessidade que a ele seja preenchida, independente de que seja no âmbito biológico, sentimental, psíquico, não levará aos céus. O que adianta eu ter carro bom, casa nova, iate, avião, e no final deste mundo não ter a vida eterna? Não adianta nada. Não adianta nada. Ora, como eu já disse, fazer parte do Sinédrio tinha que ser maior de 30 anos, pessoa realmente habilitada. Então Nicodemos não diz qual era já a posição dele dentro do Sinédrio, mas eu acredito que ele não teria menos do que 30 anos. E Nicodemos, com toda aquela experiência para estar ali no Sinédrio, e agora um jovem de 30 anos, que não tinha grade curricular, não tinha teologia, não tinha nada, chega para ele, que era membro do Sinédrio, príncipe em Israel, diz: você tem que nascer de novo. Irmãos, tempo dentro de religião, canudos. A Deane pediu alguns dados meus.
Em 2003, eu recebi na Câmara Municipal de Teresina a medalha do Mérito Legislativo. E vão propor também agora uma menção para mim na Câmara Municipal de Timon. E eu tive que colocar meus dados ali, assim, forçado, mas tive que colocar. Eu lembro que lá na Câmara Municipal de Teresina, quando terminou a entrega de todos ali as honrarias a cada um que estava recebendo, aí veio um coffee break, e alguém me procurou, não conheço aquela pessoa, e disse: parabéns, pastor. Eu fiquei atento, observando ali a formação e tudo de cada um, e você é o único que merecia receber. É perigoso, você começa a se engrandecer, mas se esvazie, porque seminário, eu tenho mestrado em administração eclesiástica, isso não vale nada diante disso aqui não. Você pode ter tudo isso, mas ser um perdido. Naquele dia nós não vou chegar com certificado de psicopedagogia. Jesus, eu sou formado em psicopedagogia, eu sou formado em teologia, eu sou mestre em administração eclesiástica, eu fiz grego koiné, eu disse, sim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Agora, se eu chegar e dizer: Jesus, eu nasci de novo, opa, vem para cá, é o que importa. Não estou desvalorizando essas coisas. É bom, estude, né? Exponha na sua parede ali os certificados e tudo mais, tipo Daniel recebeu agora, é bom. Mas só estou dizendo que não é isso a grande necessidade do ser humano. É isso que eu estou falando. Não estou querendo criticar ninguém. É muito bom estudar, e eu aconselho, estude e continue estudando. Então, irmãos, qual seria aqui essa questão? Eu já tive evangelizando pessoas, e elas se gabam por ser uma pessoa já idosa e ter muito tempo naquela religião. Você é nascido de novo? Não sabe nem o que é. Segunda grande necessidade, estou terminando. Segunda grande necessidade, ainda versículo 3, Giovanni. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É a grande necessidade do ser humano, irmãos, o reino de Deus. É estranho essa palavra, não pode ver o reino de Deus. Como poderíamos entender, não pode ver o reino de Deus? Jesus, ele disse: olha, o reino de Deus está dentro de vós. É um estado de espírito, mas também é uma localização física, geográfica. Eu iria para o Apocalipse 22, entrar na Nova Jerusalém. Nós já vivemos o reino de Deus, porque ele está dentro de nós. Essa condição de espírito, já desfrutamos do reino de Deus, mas entraremos no local físico, geográfico, a Nova Jerusalém. E se alguém não nascer de novo, não pode sentir tanto esse espírito que nós sentimos, como tampouco entrar na Nova Jerusalém. O que adianta os nossos castelos construídos? Alguns irmãos estão fazendo reforma na sua casa, ampliação, e eu sempre digo: olha, eu admiro você,
Eu admiro você. Porque, irmãos, eu não tenho mais satisfação alguma de construção para mim. Eu comprei tintas para dar uma nova mão na casa já 3 vezes. Uma vez eu dei, outras vezes, hoje está as latas lá, se estragaram com as tintas, né? Aquela lata metálica. Eu não tenho mais ânimo. Não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei desanimado. Para mim. Então eu admiro muito quando a pessoa diz: olha, eu estou pintando, reformando a casa, trocando o carpete, comprando um novo sofá. Eu morri, não existo mais para isso, não tenho mais ânimo. Não estou dizendo que você está errado, é bom. Só estou dizendo que eu não tenho mais ânimo. O José Luiz mesmo deu uma mão de tinta na casa, né? Ficou bacana, meus parabéns. José Luiz e Lite. Mas Michele está ali dando uma reforma, que bom. Não tem mais. Nós temos já uma casa construída, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, não feita por mãos humanas. Ele está se referindo ali a 2 coisas: o corpo incorruptível e a morada celestial da Nova Jerusalém que nós teremos. Volto a repetir as palavras do Senhor Jesus, ali, tanto em Lucas 12, como em Marcos capítulo 6. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós tivemos a partida de um grande empresário aqui no Piauí, que foi João Claudino, homem muito rico. Não sei se ele aceitou Cristo, mas se não aceitou, não levou nada deste mundo, porque deste mundo o que nós podemos levar é a salvação eterna. Então talvez, meu querido que está aqui, minha querida, você julga neste mundo ter muitas necessidades, e são, porém não adianta você conquistar o suprimento de todas estas necessidades se você não suprir essas 2: receber Cristo na tua vida como Senhor e Salvador, ou seja, nascer de novo, conforme está em 2 Coríntios 5,17. Se quiser jogar, Giovanni, pode jogar 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí, mas jogue Romanos 8,1 também. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu confirmar. Exatamente. Novo. Nenhuma condenação. Já somos moradores da Nova Jerusalém, porque Efésios capítulo 2 diz que nós já estamos sentados com Cristo. Nós já estamos certos disso. Então, meu querido, saia desta noite, saia deste lugar nesta noite, tendo essas 2 grandes necessidades supridas nas tuas vidas, na tua vida. Não sou admirador, mas vou ter que falar. Muito tempo atrás, Maria das Graças, Xuxa Meneghel, né? Um repórter perguntou se ela era feliz. Ela disse: não sou feliz. Apesar de tudo que é material me circundar. Ela disse que sentia na vida dela um vazio.
realidade, o que o homem sem Deus tem são momentos felizes. O homem que tem Deus, de fato ele é feliz. Ele não tem momentos felizes, ele é feliz. Por isso que o homem sem Deus, ele cai naquilo que o pecado oferece. Quem já bebeu bebida alcoólica sabe que é muito bom. O efeito da bebida alcoólica eu bebi e eu sei. Quando você está ali embriagado, pense como você se sente um super-homem, um semideus. Você é o cara mais bonito que existe. Você é o cara mais rico. Você é o cara mais valentão. É bom. Não estou dizendo para você beber. Estou dizendo que o efeito é bom ali quando você está. Mas aí quando passa tudo aquilo, você cai na realidade. Eu sou feio, sou pobre, né? Sou fraco. Não estou dizendo que você é descartável, né? Porque talvez eu esteja nessas qualificações aí. Só estou dizendo que você cai na real. Aqui, queridos, Jesus quer suprir essas suas necessidades. Onde você não vai mais precisar do álcool, da droga. Você não vai precisar mais de alguém estar motivando você com palavras de elogios, de lisonjas a você. Você vai se sentir o Espírito, como diz Romanos 8, confirmando com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você nasceu de novo, que você agora tem o reino de Deus dentro de você. Então, a palavra não é então. Portanto, para concluir, você nasceu de novo? Você já tem certeza de estar no reino de Deus, que entrará no reino de Deus? Se você tem dúvida, então você não está. Pare com as dúvidas nesta noite. Pare com as incertezas. Simplesmente diga: Jesus, eu quero nascer de novo, agora. Eu te aceito como meu Senhor, como teu Salvador. Diante de ti, confesso que sou um pecador, porém estou arrependido e quero me entregar a ti. Diga estas palavras através de um gesto. Diga sim para Jesus. E eu pergunto, se dentro desse auditório há alguém que quer fazer isso, nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém entre nós? Você vai assim levantar uma de suas mãos, e neste simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou nascendo de novo em Cristo, eu estou recebendo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Talvez você já serviu o Senhor e hoje encontra-se distanciado. Volte à comunhão do Espírito. Reconcilie-se com Ele nesta hora. É o nosso convite, vindo do fundo do nosso coração, e que você nesta noite receba Cristo na tua vida. Alguém entre nós? Não tenha vergonha. Se você sente, faça isso. A igreja está orando por você. Todos os irmãos estão intercedendo por você. Estão pedindo diante de Deus por você. Então pergunto pela última vez: onde está
A primeira pessoa que quer fazer isso nesta noite, você vai levantar uma de suas mãos até que eu veja, depois você vai baixá-la. Alguém? Se não há, não vamos insistir com você, porque é uma decisão entre você e Deus. Que Deus te abençoe e dê a oportunidade de você ouvir mais do Evangelho, e uma destas oportunidades, receber Cristo como o teu Senhor, como o teu Salvador. Amém. Bom, queridos,